Um homem acostumado ao poder e ao luxo viu sua vida mudar por um simples encontro. Uma jovem destemida enfrentava o mundo sozinha, sem imaginar que alguém inesperado cruzaria seu caminho. Entre desafios, orgulho e sentimentos incontroláveis, suas vidas se entrelaçaram de maneira improvável. Mas será que o amor pode realmente superar todas as barreiras? Antes de mergulhar nessa história envolvente, não se esqueça de acompanhar mais relatos como este. Ricardo Montenegro era um homem acostumado a ter o mundo aos seus pés. Aos 38 anos comandava um império financeiro que fazia tremer os alicerces da economia nacional. Seu nome era sinônimo de poder. Sua presença causava frisson por onde passava. Naquela tarde ensolarada de verão, enquanto seu motorista particular guiava a luxuosa limusine pelas ruas do centro da cidade, Ricardo mal podia imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O trânsito estava particularmente caótico naquele dia. Impaciente, Ricardo pediu ao motorista que parasse o carro. Decidiu caminhar o restante do trajeto até o prédio onde teria sua próxima reunião. Afinal, que mal poderia fazer uma curta caminhada? Mal sabia ele que aqueles poucos passos o levariam a um encontro que redefinira todo o curso de sua existência. Foi então que a viu pela primeira vez. Em meio à multidão apressada e ao barulho ensurdecedor dos carros, uma voz melodiosa e determinada se destacava. Água gelada. Quem quer água gelada? Hidrate-se nesse calor. Ricardo virou-se instintivamente na direção daquela voz. Seus olhos pousaram sobre uma jovem de não mais que 25 anos. Cabelos negros presos em um rabo de cavalo desalinhado, pele morena reluzente de suor. Vestia uma camiseta simples e shorts jeans, carregando uma caixa de isopor repleta de garrafas d'água. O que mais chamou a atenção de Ricardo, no entanto, foi o brilho intenso nos olhos da moça. Uma mistura de determinação e alegria que ele raramente via nos círculos sociais que frequentava. «Ei, moça!» chamou Ricardo, sem nem perceber o que estava fazendo. «Quanto custa a água?» A jovem se aproximou com um sorriso largo. R$3, senhor. Está geladinha. Ótima para esse calor. Ricardo tirou uma nota de R$100 da carteira. «Me dê todas as águas que você tiver aí». Os olhos da moça se arregalaram de surpresa. «Todas? Mas, senhor, são muitas garrafas». «Não tem problema», respondeu Ricardo com um meio sorriso. «Distribua o que sobrar para quem precisar». Jovem hesitou por um momento, como se estivesse tentando decifrar as verdadeiras intenções daquele homem bem vestido. Por fim, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. «Muito obrigada, senhor, que Deus o abençoe». Foi nesse instante que algo inusitado aconteceu. Um homem corpulento e mal encarado se aproximou gritando: «Ei, sua aproveitadora! Ontem você me cobrou R$5 por essa mesma água». A jovem vendedora se virou, seu semblante mudando instantaneamente de gratidão para a indignação. «O senhor deve estar enganado. Meus preços são sempre os mesmos. R$3 a garrafa. Nunca cobrei mais que isso». O homem avançou, ameaçador. «Está me chamando de mentiroso, sua...» Antes que pudesse terminar a frase, Ricardo se interpôs entre os dois. Sua presença imponente fez o homem recuar um passo. «Algum problema aqui?» perguntou Ricardo, sua voz calma, mas carregada de autoridade. O homem murmurou algo ininteligível e se afastou rapidamente, perdendo-se na multidão. Ricardo se voltou para a jovem vendedora, que o olhava com uma mistura de gratidão e admiração. «Obrigada», ela disse, mas não precisava se incomodar. «Eu sei me defender». Ricardo sorriu intrigado pela força daquela mulher. «Não duvido disso. Qual é o seu nome?» «Marina», respondeu ela, estendendo a mão. «Marina Santos». Ricardo Montenegro. Ele se apresentou, apertando a mão dela. Notou os calos em seus dedos, sinal de trabalho duro. Naquele momento, algo inexplicável aconteceu. Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo, uma sensação que há muito não experimentava. Havia algo naquela jovem, naquela Marina, que o fascinava. Não era apenas sua beleza natural ou sua determinação. Era algo mais, algo que ele não conseguia definir.
Você sempre trabalha por aqui, Marina? Perguntou, tentando prolongar a conversa. Todos os dias, respondeu ela com orgulho. Estou juntando dinheiro para a faculdade. Quero ser advogada. Ricardo arqueou as sobrancelhas, impressionado. Advogada é uma profissão nobre. Marina assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Quero fazer a diferença, sabe? Ajudar pessoas que não têm voz. Aquelas palavras tocaram Ricardo de uma maneira que ele não esperava. Quantas vezes ele havia usado seu poder e influência apenas para benefício próprio? Quantas vezes havia ignorado as necessidades dos menos afortunados? Bem, Marina, disse ele pegando um cartão de visitas do bolso. Se precisar de algo, qualquer coisa, não hesite em me procurar. Marina pegou o cartão, olhando-o com curiosidade. Seus olhos se arregalaram ao ler o nome da empresa. Espera, você é o Ricardo Montenegro? O dono do Grupo Montenegro? Ricardo assentiu, um pouco desconfortável. Geralmente, quando as pessoas descobriam quem ele era, seu comportamento mudava completamente. Ficavam bajuladoras, interesseiras, mas, para sua surpresa, Marina apenas sorriu e guardou o cartão no bolso. Obrigada, senhor. Montenegro. Mas não se preocupe, não vou incomodá-lo. Prefiro conquistar meus objetivos com meu próprio esforço. Aquela resposta pegou Ricardo de surpresa. Ele estava acostumado a pessoas implorando por favores, por uma chance de entrar em seu círculo de influência. Mas ali estava uma jovem que, mesmo diante de uma oportunidade de ouro, mantinha-se fiel aos seus princípios. Admirável, disse Ricardo, sem conseguir esconder um sorriso. Bem, Marina, foi um prazer conhecê-la. Boa sorte com seus estudos. Enquanto se afastava, Ricardo não conseguia tirar Marina de seus pensamentos. Havia algo nela, uma força, uma determinação que o intrigava profundamente. Pela primeira vez em anos, ele se pegou pensando em alguém que não fazia parte de seu círculo social habitual. Nos dias que se seguiram, Ricardo se viu passando, coincidentemente, pela mesma rua, sempre no horário em que sabia que encontraria Marina vendendo água. Cada breve conversa, cada sorriso trocado, fazia com que seu interesse por ela crescesse. Uma semana depois do primeiro encontro, Ricardo decidiu tomar uma atitude mais ousada. Ao ver Marina em seu posto habitual, aproximou-se com um sorriso. Boa tarde, Marina. Como vão as vendas hoje? Marina o recebeu com um sorriso caloroso. Senhor Montenegro, que surpresa agradável. As vendas estão indo bem, obrigada por perguntar. Ricardo hesitou por um momento, reunindo coragem para o que estava prestes a propor. Marina, eu estava pensando, você gostaria de almoçar comigo? Algum dia desses? Para conversarmos sobre seus planos para a faculdade de Direito? O sorriso de Marina vacilou por um instante, substituído por uma expressão de surpresa e talvez um toque de desconfiança. Senhor Montenegro, eu não sei se seria apropriado. Ricardo percebeu imediatamente o desconforto dela e se apressou em esclarecer. Não me entenda mal, por favor. É apenas um almoço profissional. Tenho contatos na área jurídica que poderiam ser úteis para você. Só quero ajudar. Marina o estudou por alguns segundos, como se estivesse avaliando suas verdadeiras intenções. Por fim, seu rosto se suavizou. Tudo bem, senhor Montenegro. Aceito seu convite, mas com uma condição. E qual seria? Perguntou Ricardo intrigado. Eu escolho o lugar, respondeu Marina com um sorriso maroto. E tem que ser um restaurante simples, nada de lugares chiques. Ricardo não pôde conter uma risada. Combinado. Você escolhe o lugar, eu pago a conta. Que tal na sexta-feira? Marina assentiu. Sexta-feira está ótimo. Meio-dia? Perfeito, concordou Ricardo. Nos encontramos aqui e você me leva ao seu restaurante preferido. Enquanto se despedia de Marina e caminhava de volta ao seu escritório, Ricardo se pegou sorrindo como não fazia há anos. Havia algo naquela jovem vendedora de água que despertava nele sentimentos há muito adormecidos. Sentimentos de curiosidade, de admiração. E talvez, embora ele ainda não estivesse pronto para admitir, algo mais profundo. O que Ricardo não sabia era que aquele simples almoço seria apenas o começo de uma jornada que transformaria sua vida de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Marina Santos,
A determinada vendedora de água com sonhos de se tornar advogada estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. E assim, enquanto o sol se punha sobre a cidade agitada, lançando sombras longas sobre as ruas movimentadas, o destino começava a tecer seus fios intrincados, unindo as vidas de duas pessoas de mundos tão diferentes. O palco estava montado para uma história de amor improvável, cheia de desafios, revelações e transformações profundas. Mal sabiam Ricardo e Marina que seus caminhos tão distintos até então estavam prestes a se entrelaçar de maneira irrevogável, levando-os a uma jornada de autodescoberta, superação e, quem sabe, um amor capaz de transcender todas as barreiras. O dia do almoço chegou mais rápido do que Ricardo esperava. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu nervoso ao se preparar para um encontro. Optou por um traje mais casual, calça jeans e uma camisa polo, na esperança de não parecer tão deslocado no restaurante escolhido por Marina. Ao chegar ao ponto de encontro, Ricardo a viu de longe. Marina estava diferente. Usava um vestido simples, mas elegante, e seus cabelos, geralmente presos, caíam em ondas suaves sobre seus ombros. Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso que fez o coração de Ricardo acelerar inexplicavelmente. "Boa tarde, Sr. Montenegro." Ela o cumprimentou, estendendo a mão. Ricardo a pegou, notando como sua pele era macia, apesar dos calos do trabalho. "Por favor, me chame de Ricardo. Afinal, não estamos em uma reunião de negócios, não é?" Marina assentiu, um leve rubor tingindo suas bochechas. "Tudo bem, Ricardo. Pronto para experimentar a melhor feijoada da cidade?" Ricardo arqueou, as sobrancelhas surpreso. "Feijoada? Não me diga que vamos ao... Exatamente", Marina exclamou, seus olhos brilhando de empolgação. "O boteco da Dona Ziza, o melhor lugar para comer feijoada neste lado da cidade." Ricardo não pôde conter um sorriso. Em todos os seus anos como empresário bem-sucedido, nunca havia posto os pés em um boteco. Esta seria, sem dúvida, uma experiência única. O boteco da Dona Ziza era exatamente como Ricardo imaginava. Pequeno, aconchegante e cheio de vida. As mesas de madeira estavam ocupadas por trabalhadores locais, o ar impregnado com o aroma tentador de feijão e carne. Dona Ziza, uma senhora robusta com um sorriso caloroso, os recebeu pessoalmente. "Marina, minha querida, e quem é esse moço bonito que você trouxe?" Marina apresentou Ricardo, que foi imediatamente envolvido pelo abraço apertado de Dona Ziza. "Seja bem-vindo, meu filho. Qualquer amigo da Marina é amigo da Ziza." Sentados à mesa, Ricardo observava fascinado enquanto Marina interagia com as pessoas ao redor. Ela conhecia todos pelo nome, perguntava sobre suas famílias, compartilhava risadas. Era como se ela iluminasse o ambiente com sua presença. "Você realmente gosta daqui, não é?" Ricardo perguntou, encantado com o brilho nos olhos dela. Marina assentiu sorrindo. "Este lugar é como uma segunda casa para mim. Quando vim para a cidade sem conhecer ninguém, Dona Ziza me acolheu como uma filha. Foi aqui que consegui meu primeiro emprego como garçonete." A conversa fluiu naturalmente, enquanto eles saboreavam a feijoada. Ricardo descobriu que Marina era a filha mais velha de uma família humilde do interior. Desde cedo, ela sonhava em ser advogada para ajudar pessoas que, como sua família, muitas vezes não tinham acesso à justiça. "Mas por que vendedora de água?" Ricardo perguntou intrigado. "Não seria mais fácil trabalhar em um restaurante como aqui?" Marina tomou um gole de água antes de responder. "O horário é mais flexível. Posso estudar pela manhã e vender água à tarde. Além disso..." Ela hesitou por um momento. "Ganho mais. Cada centavo conta quando você está economizando para a faculdade." Ricardo sentiu uma pontada de admiração e, ao mesmo tempo, de culpa. Ali estava uma jovem lutando com todas as suas forças por uma oportunidade, enquanto ele tinha tudo ao alcance das mãos. "E você?" Marina perguntou, tirando Ricardo de seus pensamentos. "Como é ser o grande Ricardo Montenegro?" "Deve ser emocionante comandar um império financeiro." Ricardo deu de ombros, subitamente desconfortável. "Nem tanto.
Na verdade, às vezes é solitário. Marina inclinou a cabeça curiosa. Solitário? Com todo o seu sucesso? O sucesso nem sempre traz felicidade, Marina, Ricardo respondeu, surpreso com sua própria honestidade. Às vezes, quanto mais alto você chega, mais difícil é encontrar pessoas que se importam com você, e não com o que você pode oferecer. Um silêncio caiu sobre a mesa, pesado de compreensão mútua. Foi Marina quem o quebrou, sua voz suave, mas determinada. Bem, Ricardo, acho que você acaba de ganhar uma amiga que se importa com você e não com o seu dinheiro. Aquelas palavras atingiram Ricardo como um raio. Ele olhou para Marina, vendo sinceridade em seus olhos, e sentiu algo despertar dentro dele, algo que há muito tempo não sentia: esperança. O resto do almoço transcorreu em uma atmosfera de camaradagem recém-descoberta. Ricardo se viu rindo mais do que se lembrava de ter rido em anos, encantado com as histórias de Marina sobre sua vida no interior e suas aventuras na cidade grande. Quando finalmente deixaram o boteco, o sol da tarde já começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Ricardo se ofereceu para levar Marina para casa, mas ela recusou educadamente. Obrigada, mas prefiro pegar o ônibus. É parte da minha rotina, sabe? Me ajuda a manter os pés no chão. Ricardo assentiu, respeitando sua decisão. Entendo. Bem, Marina, eu realmente gostei desse almoço. Poderíamos repetir algum dia? Marina sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Claro, Ricardo, seria ótimo. Enquanto via Marina se afastar em direção ao ponto de ônibus, Ricardo sentiu uma estranha mistura de emoções. Admiração pela força e determinação daquela jovem. Gratidão pela simplicidade e honestidade que ela trouxera de volta à sua vida. E algo mais, algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que fazia seu coração bater mais rápido. Naquela noite, deitado em sua cama king size no apartamento de cobertura, Ricardo não conseguia tirar Marina de seus pensamentos. Sua risada, seu jeito descomplicado de ver a vida, a paixão com que falava de seus sonhos, tudo nela o fascinava. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que poderia mudar tudo, não apenas para Marina, mas para ele próprio. Ricardo adormeceu com um sorriso nos lábios, ansioso pelo amanhecer e pelas possibilidades que ele traria. O que Ricardo não sabia era que, enquanto ele planejava uma surpresa para Marina, o destino preparava suas próprias reviravoltas. O caminho que se abria à frente deles estava longe de ser suave, repleto de obstáculos que testariam não apenas seus sentimentos um pelo outro, mas também seus próprios valores e convicções. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma determinação renovada. Ligou para seu assistente pessoal antes mesmo do café da manhã. Carlos, preciso que você faça uma pesquisa para mim. Quero saber tudo sobre as bolsas de estudo disponíveis para estudantes de direito na cidade. E também, veja, se consegue informações sobre a situação financeira da família Santos. O primeiro nome é Marina. Do outro lado da linha, Carlos hesitou. Senhor, isso não seria uma invasão de privacidade? Ricardo fez uma pausa considerando a pergunta. Você tem razão, Carlos. Esqueça a parte sobre a família. Apenas pesquise sobre as bolsas de estudo, por favor. Desligando o telefone, Ricardo se pegou refletindo sobre suas ações. Por que estava tão empenhado em ajudar Marina? Era apenas admiração por sua determinação ou havia algo mais? Enquanto isso, em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, Marina também acordava com pensamentos conflitantes. O almoço com Ricardo havia sido surpreendentemente agradável. Ele não era nada do que ela esperava de um empresário bilionário. Havia uma vulnerabilidade nele, uma solidão que a tocou profundamente. Mas Marina também estava ciente dos perigos. Ela não podia se dar ao luxo de se distrair de seus objetivos. A faculdade de Direito era seu sonho, sua chance de mudar, não apenas sua vida, mas a de sua família. Não podia arriscar tudo por causa de um homem, por mais intrigante que ele fosse. Naquela manhã, enquanto se preparava para mais um dia de venda de água nas ruas, Marina fez uma promessa a si mesma. Manteria Ricardo Montenegro como um amigo, nada mais. Seu coração não podia se dar ao luxo de sonhar com algo além disso.
Mal sabia ela que o destino tinha outros planos, planos que envolveriam escolhas difíceis, sacrifícios inesperados e, talvez, a descoberta de um amor capaz de superar todas as barreiras. À medida que o sol subia no horizonte, lançando sua luz dourada sobre a cidade que despertava, os caminhos de Ricardo e Marina estavam prestes a se cruzar novamente. E desta vez, as consequências seriam muito maiores do que qualquer um deles poderia imaginar. As semanas que se seguiram ao almoço no boteco da Dona Ziza trouxeram mudanças sutis, mas significativas, tanto para Ricardo quanto para Marina. Encontros casuais tornaram-se mais frequentes, com Ricardo sempre encontrando uma desculpa para passar pela rua onde Marina vendia água. Em uma tarde particularmente quente, Ricardo chegou com uma surpresa, um pequeno cooler elétrico portátil. Para manter sua água sempre gelada, ele explicou, entregando o presente a uma Marina atônita. Ricardo, eu não posso aceitar isso, ela protestou, embora seus olhos brilhassem ao ver o aparelho. Considere um investimento no seu negócio. Ele insistiu com um sorriso. Água mais gelada, mais vendas, mais economia para a faculdade. É uma situação em que todos ganham. Relutante, mas grata, Marina aceitou o presente. O gesto de Ricardo, embora generoso, a deixou com sentimentos conflitantes. Por um lado, estava tocada por sua consideração. Por outro, temia estar se tornando dependente de sua ajuda. Enquanto isso, no escritório de Ricardo, as coisas não iam tão bem. Sua crescente distração não passou despercebida por seus sócios e executivos. Em uma reunião particularmente tensa, Gustavo, seu braço direito e amigo de longa data, o confrontou. Ricardo, o que está acontecendo com você? Você tem estado ausente, distraído. A empresa precisa de sua total atenção. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Desculpe, Gustavo, eu só tenho tido muito em mente ultimamente. Gustavo estreitou os olhos estudando o amigo. Isso tem algo a ver com aquela vendedora de água? Ouvi rumores de que você tem sido visto com ela. Ricardo se endireitou na cadeira, subitamente na defensiva. E se tiver, minha vida pessoal não é da conta de ninguém. É quando começa a afetar a empresa, Gustavo rebateu. Ricardo, seja lá o que for isso, termine logo. Temos negócios importantes pela frente e não podemos nos dar ao luxo de ter você distraído. As palavras de Gustavo pesaram sobre Ricardo pelo resto do dia. Ele sabia que o amigo tinha razão. A empresa precisava dele. Mas pela primeira vez em sua vida, Ricardo se perguntava se era isso que ele realmente queria. Naquela noite, incapaz de dormir, Ricardo tomou uma decisão. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Marina. Preciso falar com você. Podemos nos encontrar amanhã? A resposta veio quase instantaneamente. Claro. Mesmo lugar de sempre, depois do meu turno? Perfeito. Até lá, Ricardo respondeu. Um misto de ansiedade e expectativa tomando conta dele. No dia seguinte, Marina notou imediatamente que algo estava diferente. Ricardo parecia tenso, preocupado. Está tudo bem? Ela perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Ricardo respirou fundo antes de responder. Marina, eu tenho algo para te contar e para te pedir. O coração de Marina acelerou. O que foi, Ricardo? Eu fiz algumas pesquisas, ele começou hesitante, sobre bolsas de estudo para a faculdade de Direito, e eu quero pagar seus estudos. Marina ficou boquiaberta, incapaz de processar o que acabara de ouvir. O quê? Não, Ricardo. Eu não posso aceitar isso, é demais. Por favor, me escute, Ricardo insistiu, segurando suavemente as mãos dela. Você é brilhante, Marina. Tem um potencial incrível. Não quero que você passe anos lutando para juntar dinheiro quando poderia estar realizando seu sonho agora. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Marina. Ricardo, eu não sei o que dizer. É uma oferta incrível, mas... Mas? Ricardo perguntou, sentindo seu coração apertar. Mas eu não posso aceitar, Marina disse finalmente, sua voz trêmula. Não posso dever tanto a alguém, não seria justo. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina, você não me deveria nada. É um presente, sem strings attached.
Marina balançou a cabeça, enxugando as lágrimas. Não existe isso de presente sem compromisso, Ricardo. Especialmente um desse tamanho. Eu agradeço, de verdade. Mas preciso fazer isso por conta própria. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. E Ricardo lutava para entender por que sua oferta, que ele via como um gesto de amor e apoio, estava sendo rejeitada. Há algo mais, ele disse finalmente, sua voz baixa. Marina, eu acho que estou me apaixonando por você. Os olhos de Marina se arregalaram, uma mistura de surpresa e algo mais. Medo? Esperança? Ricardo, por favor, não diga isso. Por que não? É a verdade. Ele insistiu, dando um passo em sua direção. Marina recuou, balançando a cabeça. Não pode ser. Nós somos de mundos diferentes, Ricardo. Isso nunca daria certo. Não acredito nisso, Ricardo argumentou. O que importa é o que sentimos um pelo outro. O resto podemos resolver juntos. Mas Marina permaneceu firme. Sinto muito, Ricardo. Eu preciso de tempo para pensar. Por favor, entenda. Com o coração pesado, Ricardo assentiu. Tudo bem, eu entendo. Apenas não desapareça, ok? Marina concordou silenciosamente, então se virou e partiu, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos turbilhentos. Nas semanas que se seguiram, o distanciamento entre eles foi doloroso para ambos. Ricardo mergulhou no trabalho, tentando preencher o vazio que sentia. Marina, por sua vez, lutava contra seus próprios sentimentos conflitantes. Foi durante esse período que o destino decidiu lançar outra curva na história deles. Em uma manhã comum, Marina recebeu uma notícia que mudaria tudo. Sua mãe havia sofrido um acidente e precisava de uma cirurgia cara. Desesperada e sem saber o que fazer, Marina se viu diante de uma encruzilhada. Deveria engolir seu orgulho e pedir ajuda a Ricardo? Ou manter sua independência, mesmo que isso significasse atrasar ainda mais seus sonhos? Enquanto isso, alheio ao dilema de Marina, Ricardo enfrentava seus próprios desafios. A pressão no trabalho aumentava, e ele se via cada vez mais questionando suas prioridades de vida. Uma oportunidade de expandir os negócios para o exterior surgiu, prometendo ainda mais sucesso e riqueza. Mas aceitá-la significaria se afastar ainda mais de Marina. Em seus respectivos cantos da cidade, tanto Ricardo quanto Marina se encontravam em um momento decisivo. As escolhas que fizessem agora moldariam não apenas seus futuros individuais, mas também o destino do amor nascente entre eles. Ricardo, sentado em seu escritório luxuoso, olhava pela janela para a cidade abaixo, pensando em Marina. Será que deveria ir atrás dela, insistir em seus sentimentos, ou respeitar seu desejo por espaço e tempo? Marina, por sua vez, caminhava pelas ruas familiares onde vendia água, o cartão de visitas de Ricardo queimando em seu bolso. Ligar para ele seria admitir que precisava de ajuda, que talvez não fosse tão independente quanto gostaria de ser. Mas não ligar poderia significar abrir mão de tudo pelo que lutou até agora. A noite caiu sobre a cidade, envolvendo tanto Ricardo quanto Marina, em um manto de dúvidas e possibilidades. As decisões que tomariam nas próximas horas iriam definir o curso de suas vidas e, sem que eles soubessem, entrelaçar seus destinos de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Som de um telefone tocando quebrou o silêncio. O toque do telefone ecoou pelo apartamento de Ricardo, quebrando o silêncio da noite. Com o coração acelerado, ele atendeu, reconhecendo instantaneamente a voz do outro lado da linha. Ricardo? A voz de Marina tremeu ligeiramente. Eu preciso da sua ajuda. Num piscar de olhos, Ricardo estava a caminho do hospital. As palavras de Marina ainda ecoavam em seus ouvidos. Sua mãe precisava de uma cirurgia urgente e ela não tinha como pagar. A hesitação em sua voz, a relutância em pedir ajuda, tudo isso tocou Ricardo profundamente. Ao chegar ao hospital, Ricardo encontrou Marina na sala de espera, os olhos vermelhos de tanto chorar. Sem pensar duas vezes, ele a envolveu em um abraço apertado. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou, acariciando seus cabelos.
Eu estou aqui. Marina se permitiu relaxar nos braços dele por um momento, antes de se afastar, enxugando as lágrimas. Ricardo, eu sinto muito ter te incomodado, mas eu não sabia mais a quem recorrer. Você nunca será um incômodo para mim, Marina. Ricardo respondeu com firmeza. Agora, me conte exatamente o que está acontecendo. Enquanto Marina explicava a situação, o acidente, a necessidade de uma cirurgia cara e complexa, Ricardo já estava formulando um plano em sua mente. Com alguns telefonemas rápidos, ele conseguiu não apenas garantir o melhor cirurgião da cidade, mas também um quarto privativo para a mãe de Marina. Horas se passaram e, finalmente, o médico saiu da sala de cirurgia com boas notícias. A operação havia sido um sucesso e a mãe de Marina estava fora de perigo. O alívio que inundou o rosto de Marina foi como um bálsamo para o coração de Ricardo. Eu não sei como te agradecer, Marina disse, sua voz embargada de emoção. Ricardo pegou suas mãos olhando-a nos olhos. Você não precisa agradecer. Eu faria qualquer coisa por você, Marina. O momento foi interrompido pelo som do celular de Ricardo. Era Gustavo, seu sócio, lembrando-o da importante reunião sobre a expansão internacional da empresa, marcada para a manhã seguinte. A realidade caiu sobre Ricardo como um balde de água fria. De um lado estava Marina, a mulher por quem estava se apaixonando, vulnerável e precisando dele. Do outro, sua empresa, anos de trabalho duro e o futuro que sempre sonhou. Marina disse suavemente, percebendo seu conflito interno. Eu ficarei bem. Minha mãe está fora de perigo agora, graças a você. Ricardo hesitou. Tem certeza? Posso ficar se você precisar. Marina balançou a cabeça, forçando um sorriso. Tenho certeza. Você já fez mais do que eu poderia pedir. Além disso, ela acrescentou com um toque de humor, alguém precisa trabalhar para pagar essa conta de hospital, não é? Ricardo riu, aliviado pela tentativa de Marina de aliviar a tensão. Mas ao se despedir, ele não pôde deixar de sentir que algo fundamental havia mudado entre eles. Nos dias que se seguiram, Ricardo se viu dividido entre dois mundos. Durante o dia, mergulhava de cabeça nos preparativos para a expansão internacional da empresa. À noite, corria para o hospital para ver Marina e sua mãe. Foi durante uma dessas visitas noturnas que Ricardo encontrou Marina no jardim do hospital, olhando pensativamente para as estrelas. No que está pensando? Ele perguntou suavemente, sentando-se ao lado dela. Marina suspirou. Em como a vida pode mudar em um instante, em como eu estava errada sobre muitas coisas. Ricardo a olhou intrigado. Que coisas? Sobre independência. Sobre não precisar de ninguém, Marina respondeu, virando-se para encará-lo. Ricardo, o que você fez por mim e minha mãe, eu nunca vou esquecer. E me fez perceber que às vezes está tudo bem precisar de ajuda. O coração de Ricardo acelerou. Marina, Mas antes que ele pudesse continuar, Marina colocou um dedo sobre seus lábios. Deixe-me terminar, por favor. Eu também percebi outra coisa. Algo que me assusta, mas que não posso mais negar. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Eu acho que também estou me apaixonando por você, Ricardo. O mundo pareceu parar naquele momento. Ricardo olhou nos olhos de Marina, vendo neles o reflexo de seus próprios sentimentos. Lentamente ele se inclinou, seus lábios encontrando os dela em um beijo suave e cheio de promessas. Quando se separaram, ambos sorriram, uma mistura de alegria e apreensão em seus olhares. E agora? Marina perguntou, sua voz mal passando, de um sussurro. Agora, Ricardo respondeu, segurando suas mãos. Nós descobrimos juntos, passo a passo. Mas o caminho à frente não seria fácil. Enquanto Ricardo e Marina navegavam pelos primeiros dias de seu relacionamento nascente, o mundo ao redor deles continuava girando, trazendo novos desafios e complicações. Na empresa, Gustavo começou a notar as frequentes ausências de Ricardo e sua distração durante as reuniões importantes. Ricardo, precisamos conversar. Ele disse um dia, seu tom sério. A expansão internacional está em um momento crítico. Precisamos de você 100% focado.
Ricardo sabia que seu amigo e sócio tinha razão, mas a ideia de se afastar de Marina, especialmente agora, era dolorosa. Eu sei, Gustavo. Eu vou me esforçar mais, prometo. Enquanto isso, Marina enfrentava seus próprios dilemas. Com sua mãe se recuperando, ela se viu dividida entre o desejo de estar com Ricardo e o medo de perder sua identidade, de se tornar apenas a namorada do bilionário. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo parque, Marina expressou suas preocupações. Ricardo, eu amo estar com você, mas e meus sonhos? Minha independência? Não quero me perder nesse relacionamento. Ricardo parou, virando-se para encará-la. Marina, eu nunca pediria que você desistisse de quem é ou do que quer. Seu espírito, sua determinação, é o que me fez me apaixonar por você, em primeiro lugar. As palavras de Ricardo trouxeram conforto, mas as dúvidas persistiam. Como equilibrar amor e ambição? Como navegar por um relacionamento entre dois mundos tão diferentes? À medida que os dias se transformavam em semanas, Ricardo e Marina descobriram que o amor, por mais forte que fosse, não era uma solução mágica para todos os problemas. Cada dia trazia novos desafios, novas escolhas difíceis. Uma noite, durante um jantar romântico, Ricardo fez uma proposta que mudaria tudo. Marina, eu estava pensando, e se você viesse morar comigo? Seria mais fácil para você estudar mais perto da faculdade? Marina ficou em silêncio por um longo momento. Seu rosto uma mistura de emoções conflitantes. A proposta de Ricardo era tentadora, uma chance de deixar para trás as dificuldades financeiras e focar em seus estudos. Mas também significava deixar seu mundo, sua independência duramente conquistada. Eu preciso pensar sobre isso. Ela finalmente respondeu, sua voz trêmula. Ricardo assentiu, respeitando sua hesitação. Mas dentro dele, um medo começou a crescer. E se o abismo entre seus mundos fosse grande demais para ser superado? Enquanto a noite avançava, tanto Ricardo quanto Marina se viram presos em uma teia de amor, medo e expectativas. O futuro, que antes parecia tão claro, agora estava envolto em uma névoa de incertezas. O som distante de uma sirene ecoou pela cidade, um lembrete agudo de que o mundo lá fora continuava girando, indiferente aos dramas do coração. Ricardo e Marina se olharam, seus olhos refletindo a mesma pergunta silenciosa. Para onde vamos a partir daqui? A resposta, eles sabiam, não seria fácil de encontrar. Mas enquanto estivessem juntos, havia esperança. E assim, de mãos dadas, eles se prepararam para enfrentar o que quer que o destino tivesse reservado para eles, um passo de cada vez. As semanas que se seguiram à proposta de Ricardo foram uma montanha-russa de emoções para o casal. Marina, dividida entre o amor por Ricardo e seu desejo de independência, finalmente tomou uma decisão. Aceitaria morar com ele, mas com uma condição. Quero pagar aluguel, ela disse firmemente, surpreendendo Ricardo. Não muito. Sei que não posso pagar o que vale realmente, mas o suficiente para me sentir contribuindo. Ricardo, inicialmente relutante, acabou concordando, compreendendo a importância daquilo para Marina. Tudo bem, faremos do seu jeito. A mudança trouxe uma nova dinâmica ao relacionamento. Marina se maravilhava com o luxo do apartamento de cobertura, enquanto Ricardo descobria o prazer das pequenas coisas, como jantar em frente à TV ou fazer compras no supermercado, atividades que nunca fizera antes. No entanto, nem tudo eram flores. A primeira grande provação veio quando Ricardo decidiu apresentar Marina aos seus amigos em um jantar elegante. O evento foi um desastre. Marina, desconfortável em seu vestido emprestado, sentia-se como um peixe fora d'água entre as conversas sobre ações, iates e viagens exóticas. Os olhares de pena e desdém dos convidados não passaram despercebidos. O ponto crítico veio quando Camila, uma ex-namorada de Ricardo, fez um comentário maldoso. Então, Marina, deve ser emocionante para você estar aqui. Imagino que nunca tenha visto tanto luxo antes, não é? Marina sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Antes que pudesse responder, Ricardo interveio. Camila,
Por favor, respeite minha namorada. O resto da noite transcorreu em um clima tenso. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era ensurdecedor. Sinto muito por isso, Ricardo finalmente disse. Eles não te conhecem como eu conheço. Marina olhou pela janela, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Talvez eles estejam certos, Ricardo. Talvez eu não pertença ao seu mundo. As palavras de Marina pesaram sobre Ricardo por dias. Ele se esforçava para mostrar a ela que o amor deles era mais forte que qualquer diferença social, mas as dúvidas persistiam. Enquanto isso, no trabalho as coisas também não iam bem. A expansão internacional da empresa enfrentava obstáculos, e Gustavo estava cada vez mais frustrado com as frequentes ausências de Ricardo. Ricardo, precisamos conversar. Gustavo disse um dia, seu tom sério. A empresa precisa de você. Essa sua distração está nos custando milhões. Ricardo tentou argumentar, mas sabia que seu amigo tinha razão. Estava negligenciando suas responsabilidades, e isso não podia continuar. Foi nesse momento que o destino decidiu lançar outro desafio. Uma oportunidade única surgiu, a chance de fechar um acordo bilionário no Japão. Mas havia uma condição. Ricardo precisaria se mudar para Tóquio por 6 meses. Quando contou a notícia para Marina, viu o medo em seus olhos. 6 meses? Ela sussurrou. Ricardo, e a minha faculdade? E nós? Ricardo segurou suas mãos. Venha comigo, Marina. Podemos fazer isso funcionar. Você pode estudar online. E quando voltarmos, terá uma experiência internacional no currículo. Marina ficou em silêncio por um longo momento. A ideia de deixar tudo para trás, sua família, seus estudos, sua vida, era assustadora. Mas a perspectiva de ficar 6 meses longe de Ricardo era igualmente dolorosa. Eu preciso pensar, ela finalmente disse. Os dias que se seguiram foram tensos. Marina oscilava entre a empolgação da aventura e o medo do desconhecido. Ricardo, por sua vez, se via dividido entre seu amor por Marina e sua responsabilidade com a empresa. Uma noite, enquanto jantavam em silêncio, o telefone de Ricardo tocou. Era Gustavo, com notícias urgentes. Se não fechassem o acordo no Japão, a empresa poderia enfrentar uma crise financeira sem precedentes. Ricardo olhou para Marina, o conflito visível em seus olhos. Ela entendeu imediatamente. Você precisa ir, ela disse suavemente. Marina, Ela o interrompeu com um beijo. Eu entendo, Ricardo. É sua empresa, seu legado. Não posso pedir que desista disso por mim. Venha comigo, ele implorou novamente. Marina balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Não posso. Minha vida está aqui, minha família, meus estudos. Não posso simplesmente largar tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos sabiam o que aquela decisão significava. Nas semanas que antecederam a partida de Ricardo, o casal viveu em uma bolha de amor desesperado. Cada momento juntos era precioso, cada toque carregado de significado. Na noite antes de sua partida, deitados na cama abraçados, Ricardo fez uma promessa. Vou voltar para você, Marina. 6 meses passarão voando. Você vai ver. Marina assentiu, tentando conter as lágrimas. Estarei aqui esperando. Na manhã seguinte, no aeroporto, o adeus foi doloroso. Enquanto via Ricardo desaparecer pelo portão de embarque, Marina sentiu como se uma parte dela estivesse indo embora também. De volta ao apartamento agora vazio, Marina se viu cercada por lembranças de Ricardo. Cada canto, cada objeto parecia gritar sua ausência. Foi então que ela tomou uma decisão difícil. Voltaria para sua antiga casa. Preciso redescobrir quem eu sou, ela disse a si mesma enquanto fazia as malas. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Ricardo olhava. Pela janela do avião, seu coração pesado. A visão de Tóquio se aproximando trouxe uma mistura de emoções. Expectativa pelo desafio profissional à frente, mas também um profundo pesar por deixar Marina para trás. Os meses que se seguiram foram uma prova de fogo para o casal. Ligações, diárias, mensagens constantes,
mas nada substituía a presença física. Ricardo mergulhou no trabalho, tentando não pensar na saudade que o consumia. Marina, por sua vez, redescobriu sua independência, focando nos estudos e em seu crescimento pessoal. Mas à medida que o tempo passava, novas complicações surgiam. Ricardo se via cada vez mais envolvido nos negócios em Tóquio, com a possibilidade de estender sua estadia. Marina, em casa, enfrentava as pressões da faculdade e as dúvidas sobre seu futuro. A distância, que no início parecia superável, começava a criar fissuras no relacionamento. As ligações se tornaram menos frequentes, as mensagens mais curtas. O medo de que seus mundos estivessem se separando irremediavelmente começou a crescer em ambos. Uma noite, durante uma videochamada, a tensão finalmente explodiu. Ricardo, não aguento mais, Marina desabafou. Sinto que estamos vivendo em mundos completamente diferentes. Ricardo tentou acalmá-la, mas suas próprias frustrações vieram à tona. O que você quer que eu faça, Marina? Largar tudo e voltar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos sabiam que haviam chegado a um ponto crucial. Talvez, Marina começou, sua voz tremendo, talvez precisemos de um tempo para pensar, para entender o que realmente queremos. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Marina, por favor, não faça isso, eu te amo. Eu também te amo, Ricardo. Ela respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas às vezes o amor não é suficiente. A chamada terminou, deixando ambos em um estado de choque e dor. Ricardo olhou pela janela de seu apartamento em Tóquio, a cidade brilhando lá embaixo, mas sentindo-se mais sozinho do que nunca. Marina, em seu pequeno quarto no Brasil, abraçou o travesseiro soluçando. O destino mais uma vez havia lançado um desafio cruel. Agora cabia a Ricardo e Marina decidir se seu amor seria forte o suficiente para superar não apenas a distância física, mas também o abismo entre seus mundos. Enquanto a noite avançava, tanto no Japão quanto no Brasil, duas almas atormentadas lutavam com a mesma pergunta: o que fazer quando o amor de sua vida parece estar escorregando por entre os dedos? A resposta, eles sabiam, não viria facilmente. Mas as escolhas que fizessem nas próximas horas e dias definiriam não apenas seu relacionamento, mas o curso de suas vidas para sempre. Os dias que se seguiram à dolorosa videochamada foram um borrão de emoções para Ricardo e Marina. Em Tóquio, Ricardo mergulhou no trabalho como nunca antes, tentando preencher o vazio que sentia. Suas noites eram passadas olhando para o telefone, debatendo-se entre o desejo de ligar para Marina e o medo de ouvir que tudo havia acabado. No Brasil, Marina enfrentava sua própria batalha interna. Voltou a vender água nas ruas, não por necessidade financeira, mas como uma forma de se reconectar com suas raízes, de lembrar quem era antes de Ricardo entrar em sua vida. As noites eram longas, repletas de reflexões sobre amor, sonhos e sacrifícios. Foi durante uma dessas noites de insônia que Marina teve uma epifania. Pegando seu celular, ela digitou uma mensagem para Ricardo. Precisamos conversar, de verdade, não por telefone, não por vídeo, cara a cara. Do outro lado do mundo, Ricardo sentiu seu coração saltar ao ver a notificação. Sem hesitar, respondeu: diga quando e onde, estarei lá. 2 dias depois, Ricardo estava em um avião de volta ao Brasil, tendo deixado instruções minuciosas para sua equipe em Tóquio. A viagem de 24 horas pareceu interminável, cada minuto carregado de ansiedade e esperança. Eles concordaram em se encontrar em um lugar neutro, o Parque Ibirapuera, em São Paulo. Quando Ricardo avistou Marina sentada em um banco perto do lago, sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Ela parecia ao mesmo tempo familiar e estranha, como se os meses de separação tivessem mudado algo fundamental nela. Oi, ele disse suavemente, sentando-se ao lado dela. Marina o olhou, seus olhos uma mistura de emoções. Oi, Ricardo. Obrigada por vir. Por alguns momentos ficaram em silêncio, o som da água e dos pássaros preenchendo o ar entre eles. Eu senti sua falta, Ricardo finalmente disse, sua voz quase um sussurro.
Marina assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Eu também senti a sua, mas Ricardo, sentir falta não é o suficiente. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para o que precisava dizer. Esses meses separados me fizeram perceber muitas coisas sobre mim, sobre nós. Ricardo, sentiu seu coração apertar. Que coisas? Percebi que, por mais que eu te ame, não posso perder quem eu sou. Não posso abrir mão dos meus sonhos, da minha identidade. Ricardo estendeu a mão, tocando suavemente o rosto de Marina. Eu nunca pediria isso a você. Marina, seu espírito, sua determinação, é o que me fez me apaixonar por você em primeiro lugar. Marina segurou a mão dele, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eu sei, mas também percebi que precisamos encontrar um equilíbrio, um meio termo entre nossos mundos. Ricardo assentiu, sentindo um fio de esperança crescer em seu peito. Estou disposto a fazer o que for preciso. Diga-me o que você precisa. Marina. Marina respirou fundo antes de continuar. Preciso que você entenda que minha independência é parte de quem eu sou. Não posso ser apenas a namorada do bilionário. Preciso ter minha própria vida, minha própria carreira. E eu apoio isso totalmente, Ricardo respondeu com fervor. Na verdade, tenho pensado muito sobre isso também. Sobre como posso usar meus recursos para ajudar pessoas como você, que têm potencial, mas não têm oportunidades. Os olhos de Marina brilharam com interesse. O que você tem em mente? Ricardo sorriu, sentindo-se animado pela primeira vez em meses. Estive pensando em criar uma fundação para oferecer bolsas de estudo, programas de mentoria, oportunidades de estágio, não apenas para você, mas para centenas de jovens talentosos que precisam de uma chance. Marina ficou em silêncio por um momento, processando a ideia. Então, lentamente um sorriso se espalhou por seu rosto. Isso é incrível, Ricardo. Realmente incrível. E eu quero que você faça parte disso. Ele continuou, pegando as mãos dela nas suas. Não como beneficiária, mas como parceira. Você conhece as necessidades, as lutas. Sua perspectiva seria invaluável. Marina sentiu uma onda de emoção a atravessar. Era como se todas as peças finalmente estivessem se encaixando. Eu adoraria isso. Ricardo a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. Eu te amo, Marina, e prometo que encontraremos um jeito de fazer isso funcionar. Juntos. Lágrimas de alívio e felicidade escorriam pelo rosto de Marina enquanto ela retribuía o abraço. Eu também te amo, Ricardo. Acredito em nós. Nos dias que se seguiram, Ricardo e Marina trabalharam juntos para reconstruir não apenas seu relacionamento, mas também para dar vida à ideia da fundação. Ricardo reorganizou seus negócios, delegando mais responsabilidades para poder passar mais tempo no Brasil. Marina, por sua vez, mergulhou em seus estudos com renovado vigor, agora com a perspectiva de usar seu conhecimento para ajudar outros. A Fundação Pontes para o Futuro foi lançada 6 meses depois, com Marina como diretora de programas e Ricardo como presidente do conselho. O projeto rapidamente ganhou reconhecimento, não apenas pelos recursos investidos, mas pela abordagem inovadora que combinava educação, mentoria e oportunidades práticas. Em uma tarde ensolarada, enquanto observavam um grupo de jovens bolsistas participando de um workshop na sede da fundação, Ricardo se virou para Marina. Sabe, acho que finalmente entendi o que você quis dizer sobre equilíbrio, ele disse, um sorriso suave em seus lábios. Marina o olhou com curiosidade. Como assim? Antes, eu pensava que amor significava dar tudo à pessoa amada. Agora, entendo que é sobre crescer juntos, apoiar os sonhos um do outro. Marina sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. Exatamente. E olha só o que conseguimos criar juntos. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, lançando um brilho dourado sobre o casal, Ricardo e Marina sentiram uma paz que há muito não experimentavam. Eles haviam enfrentado desafios, superado obstáculos e, no processo, não apenas salvaram seu amor, mas o transformaram em algo mais forte e profundo.
O caminho à frente ainda teria seus altos e baixos. Disso eles tinham certeza. Mas agora, com uma compreensão mais profunda um do outro e um propósito compartilhado, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. Juntos eles não estavam apenas construindo uma vida, mas criando um legado que ultrapassaria suas próprias existências. E assim, de mãos dadas, Ricardo e Marina olharam para o futuro com esperança e determinação, sabendo que o verdadeiro amor não apaga as diferenças, mas as celebra, criando algo belo e duradouro no processo. O sucesso da Fundação Pontes para o Futuro superou todas as expectativas de Ricardo e Marina. Em apenas um ano, já haviam ajudado centenas de jovens talentosos a ingressar em universidades de prestígio e a iniciar carreiras promissoras. O casal se viu no centro das atenções, não apenas da mídia, mas também de líderes empresariais e políticos interessados em replicar o modelo em outras partes do país. Marina, agora formada em Direito e cursando uma pós-graduação em Gestão de Projetos Sociais, estava florescendo em seu papel de diretora de programas. Sua experiência pessoal e sua empatia natural a tornavam uma líder inspiradora para os jovens da Fundação. Ricardo, por sua vez, encontrou um novo propósito. Embora ainda gerenciasse seus negócios, dedicava cada vez mais tempo e recursos à Fundação. Ver o impacto tangível que estavam causando na vida das pessoas trazia uma satisfação que nenhum lucro financeiro jamais havia proporcionado. Numa manhã de sábado, enquanto tomavam café na varanda do apartamento que agora dividiam, Ricardo fez uma proposta inesperada. O que você acha de expandirmos a fundação para outros países? Marina quase engasgou com seu café. Outros países? Isso não é um pouco ambicioso demais? Ricardo sorriu, seus olhos brilhando com entusiasmo. Pense nisso, Marina. O que fizemos aqui no Brasil pode ser replicado em outros lugares. Imagine o impacto que poderíamos ter em países com ainda menos oportunidades. Marina ponderou por um momento. A ideia era empolgante, mas também assustadora. Isso significaria muitas viagens, muito trabalho e muitas aventuras, Ricardo completou, pegando as mãos dela, juntos. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Marina foi toda a resposta que Ricardo precisava. Nas semanas que se seguiram, o casal mergulhou de cabeça nos preparativos para a expansão internacional. Noites eram passadas estudando as realidades socioeconômicas de diferentes países, discutindo estratégias e sonhando com as possibilidades. Sua primeira parada seria a Índia. A mistura de tecnologia avançada e pobreza extrema do país oferecia um campo fértil para o trabalho da Fundação. Ricardo e Marina embarcaram em uma viagem de reconhecimento, visitando favelas em Mumbai e escolas rurais em Tamil Nadu. Foi durante essa viagem que Marina teve um encontro que mudaria sua perspectiva para sempre. Em uma pequena vila nos arredores de Chennai, ela conheceu Priya, uma jovem de 16 anos, com um brilho nos olhos que lembrava sua própria determinação de anos atrás. Priya contou a Marina sobre seu sonho de se tornar engenheira e construir sistemas de purificação de água para sua comunidade. Mas, sem recursos para estudar, esse sonho parecia impossível. Naquela noite, deitada ao lado de Ricardo em seu quarto de hotel, Marina não conseguia conter as lágrimas. "O que foi, meu amor?" Ricardo perguntou preocupado. "É só que ver Priya hoje me fez lembrar de quem eu era e me fez perceber o quão longe chegamos e quanto ainda temos que fazer." Ela respondeu, sua voz embargada de emoção. Ricardo a abraçou forte. "E é por isso que estamos aqui, para dar a garotas como Priya a mesma chance que você teve." Na manhã seguinte, Marina surpreendeu Ricardo com uma ideia. "E se além de bolsas de estudo, oferecêssemos um programa de intercâmbio? Trazer jovens como Priya para o Brasil por um tempo e enviar nossos bolsistas para outros países?" Os olhos de Ricardo se iluminaram. "Isso é brilhante, Marina. Não estaríamos apenas oferecendo educação, mas também expandindo horizontes, construindo pontes culturais." A ideia do programa de intercâmbio se tornou o carro-chefe da expansão internacional da Fundação. Nos meses que se seguiram, Ricardo e Marina viajaram incansavelmente,
estabelecendo parcerias com universidades e empresas em diversos países. O trabalho era exaustivo, mas profundamente gratificante. Ver jovens de diferentes partes do mundo se conectando, compartilhando sonhos e apoiando uns aos outros era uma recompensa que nenhum dinheiro poderia comprar. No entanto, nem tudo eram flores. A expansão trouxe novos desafios e pressões para o casal. Longas horas de trabalho e constantes viagens começaram a cobrar seu preço. Uma noite, após retornar de uma viagem particularmente estressante à África, Marina desabou. "Ricardo, eu não sei se consigo continuar nesse ritmo", ela confessou exausta. "Sinto que estamos perdendo algo importante." Ricardo a olhou preocupado. "O que você quer dizer?" Marina hesitou antes de responder. "Nós estamos tão focados em ajudar os outros que às vezes esqueço de nós dois, de nossa relação." As palavras de Marina atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele percebeu que, em seu entusiasmo para mudar o mundo, haviam negligenciado seu próprio relacionamento. "Você está certa", ele disse suavemente, puxando-a para perto. "Precisamos encontrar um equilíbrio. O que acha de tirarmos umas férias? Só nós dois?" Marina sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Isso seria perfeito. Nas semanas que se seguiram, Ricardo e Marina redescobriram um ao outro. Passaram 2 semanas em uma ilha remota no Caribe, longe de telefones, e-mails e responsabilidades. Nadaram em águas cristalinas, caminharam por praias desertas e reacenderam a paixão que os uniu inicialmente. Durante essas férias, fizeram uma promessa um ao outro. Por mais importante que fosse o trabalho da fundação, seu relacionamento sempre viria em primeiro lugar. Decidiram estabelecer limites claros entre trabalho e vida pessoal, reservando tempo regularmente só para eles. Ao retornarem ao Brasil, estavam renovados e mais unidos do que nunca. Com uma nova perspectiva, começaram a reestruturar a fundação, delegando mais responsabilidades e formando uma equipe forte o suficiente para sustentar a expansão internacional sem sobrecarregá-los. Numa tarde ensolarada, sentados no mesmo banco do Parque Ibirapuera onde haviam se reconciliado meses atrás, Ricardo se virou para Marina com um sorriso misterioso. "Sabe, tem algo que venho pensando há algum tempo", ele começou. Marina o olhou, curiosa. "O que é?" Ricardo respirou fundo antes de continuar. "Marina Santos, você me fez um homem melhor. Me mostrou um propósito maior na vida. E eu não consigo imaginar meu futuro sem você ao meu lado." Lentamente, ele se ajoelhou na frente dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Marina, você quer se casar comigo?" O mundo pareceu parar naquele momento. Marina olhou para o anel brilhante, então para os olhos cheios de amor de Ricardo. Lágrimas de felicidade começaram a escorrer por seu rosto. "Sim", ela respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. "Sim, 1000 vezes sim." Enquanto Ricardo deslizava o anel em seu dedo, Marina sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente se encaixassem. Ela havia encontrado não apenas o amor, mas um parceiro, um companheiro de missão. O casal se abraçou, seus corações batendo em uníssono. Ali naquele banco de parque, com o sol se pondo no horizonte, Ricardo e Marina selaram não apenas seu compromisso um com o outro, mas também com o futuro que construiriam juntos. Um futuro de amor, propósito e impacto positivo no mundo. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque, ambos sabiam que não importava quais desafios o futuro reservasse, enfrentariam juntos, pois haviam aprendido a lição mais valiosa de todas, que o verdadeiro amor não apenas supera as diferenças, mas as transforma em força. E assim, com corações cheios de esperança e olhos fixos no horizonte, Ricardo e Marina se preparavam para o próximo capítulo de sua jornada, um capítulo que prometia ser o mais emocionante e gratificante de todos. O anúncio do noivado de Ricardo e Marina caiu como uma bomba nos círculos sociais e empresariais de São Paulo. Enquanto muitos celebravam a união do poderoso empresário com a carismática diretora da fundação, outros viam a notícia com ceticismo e até desdém.
Os preparativos para o casamento logo se tornaram o assunto do momento. Marina, fiel à sua natureza prática, queria algo simples e íntimo. Ricardo, por outro lado, sentia-se pressionado a realizar um evento grandioso, à altura de sua posição social. Ricardo, não precisamos de um circo, Marina argumentou durante uma discussão acalorada. O que importa é nosso amor, não o tamanho da festa. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu sei, meu amor, mas há expectativas, compromissos sociais. Foi nesse momento que o telefone de Ricardo tocou. Era Gustavo, seu sócio e amigo de longa data. Ricardo, precisamos conversar. A voz de Gustavo soava tensa. Houve um problema com nosso projeto na China. Precisamos de você aqui. Agora. O sangue de Ricardo gelou. O projeto na China era crucial para a expansão internacional de sua empresa. Um fracasso ali poderia ter consequências catastróficas. Olhando para Marina, ele viu compreensão em seus olhos antes mesmo de falar. Vai, ela disse suavemente. Eu cuido das coisas por aqui. Com o coração pesado, Ricardo partiu para a China no dia seguinte. O que deveria ser uma viagem de uma semana se estendeu para um mês, depois 2. O projeto estava em crise, exigindo sua atenção constante. Enquanto isso, em São Paulo, Marina se via sobrecarregada. Além de gerenciar a fundação, agora tinha que lidar com os preparativos do casamento e as constantes investidas da imprensa. A ausência de Ricardo pesava cada dia mais. Foi durante esse período que um rosto do passado ressurgiu. Camila, a ex-namorada de Ricardo. Marina, querida, Camila exclamou, fingindo surpresa ao encontrá-la em um café. Que coincidência! Marina forçou um sorriso, sentindo-se imediatamente desconfortável. Olá, Camila! Camila sentou-se sem ser convidada. Então, como vão os preparativos para o grande dia? Deve ser difícil organizar tudo sozinha, com Ricardo tão ocupado na China. O tom condescendente de Camila não passou despercebido. Marina sentiu uma pontada de insegurança, mas manteve a compostura. Estamos lidando com isso. Claro, claro, Camila continuou, um sorriso malicioso nos lábios. Sabe, Marina, conheço Ricardo há anos. Ele sempre foi assim, você sabe? Trabalho em primeiro lugar, mas tenho certeza que você entende, não é? Afinal, foi o dinheiro dele que construiu sua preciosa fundação. As palavras de Camila atingiram Marina como um tapa. Antes que pudesse responder, Camila já estava de pé. Bem, foi um prazer revê-la. Boa sorte com os preparativos. Marina ficou ali, sentada, as palavras de Camila ecoando em sua mente. As velhas inseguranças que ela pensava ter superado começaram a ressurgir. Naquela noite, durante a chamada de vídeo com Ricardo, Marina estava distante, pensativa. Está tudo bem, meu amor? Ricardo perguntou preocupado. Marina hesitou antes de responder. Ricardo, você acha que nos apressamos? Com o casamento, quero dizer. Ricardo franziu a testa, surpreso. Do que você está falando, Marina? Achei que estávamos felizes com isso. Estamos, é só que... Marina fez uma pausa, reunindo coragem. Às vezes me pergunto se realmente pertenço ao seu mundo, se não estou te atrapalhando de alguma forma. Ricardo sentiu seu coração apertar. Marina, você é meu mundo. Nada mais importa além de nós. Mas as palavras, por mais sinceras que fossem, pareciam vazias através da tela fria do computador. A distância entre eles, tanto física quanto emocional, parecia maior do que nunca. Nas semanas que se seguiram, a tensão continuou a crescer. Marina se afundou no trabalho da fundação, expandindo programas e iniciando novos projetos quase freneticamente. Ricardo, por sua vez, se viu preso em uma teia de compromissos e negociações intermináveis na China. Foi durante esse período que Marina recebeu uma proposta tentadora: liderar um projeto da ONU focado em educação para meninas em países em desenvolvimento. Era a oportunidade de uma vida, uma chance de impactar milhões de vidas. Mas aceitar significaria adiar o casamento e passar meses viajando pelo mundo. Significaria, mais uma vez, colocar distância entre ela e Ricardo. Numa noite, incapaz de dormir, Marina se viu repassando toda a sua jornada com Ricardo.
O encontro inesperado quando ela vendia água, os altos e baixos de seu relacionamento, os desafios que superaram juntos. Cada memória trazia consigo uma mistura de amor profundo e medo do futuro. Do outro lado do mundo, Ricardo também estava acordado, olhando para a cidade iluminada de Xangai. Ele segurava em suas mãos o anel de noivado que havia comprado para Marina, mas nunca teve a chance de entregar pessoalmente. O peso do objeto parecia simbolizar todas as promessas feitas e os sonhos ainda não realizados. Ambos sabiam que estavam chegando a um ponto de decisão crucial. O amor que sentiam um pelo outro era inegável, mas seria suficiente para superar os desafios que enfrentavam? As diferenças, em seus mundos, que uma vez pareciam superadas, agora pareciam mais pronunciadas do que nunca. Marina olhou para o telefone, seu dedo pairando sobre o nome de Ricardo. Ricardo fitou a janela, contemplando pegar o próximo voo para casa. O destino de seu relacionamento e de seus sonhos individuais pendia por um fio. As escolhas que fariam nas próximas horas moldariam não apenas seus futuros, mas também o impacto que teriam no mundo. Enquanto a noite avançava, tanto Ricardo quanto Marina se viram confrontados com a mesma pergunta angustiante. Como equilibrar amor pessoal com propósito maior? E será que esse equilíbrio era realmente possível? O som de um telefone tocando quebrou o silêncio da noite. O toque do telefone ecoou pelo quarto silencioso. Marina, com o coração acelerado, atendeu. Ricardo, sua voz tremeu ligeiramente. Marina, estou voltando para casa. A voz de Ricardo soou determinada do outro lado da linha. Peguei o primeiro voo disponível. Precisamos conversar. O alívio e a ansiedade se misturaram no peito de Marina. Sim, precisamos mesmo. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Marina. Quando finalmente ouviu a chave girando na fechadura, seu coração parecia querer saltar pela boca. Ricardo entrou, parecendo exausto, mas com um brilho determinado nos olhos. Por um momento ficaram ali, apenas se olhando. Anos de amor, desafios e sonhos compartilhados pairando entre eles. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Ricardo, Espere. Ele a interrompeu gentilmente, pegando suas mãos. Antes de qualquer coisa, preciso te dizer algo. Ele a guiou até o sofá onde se sentaram, ainda de mãos dadas. Marina, esses meses na China me fizeram perceber algo crucial. Ricardo começou, sua voz cheia de emoção. Percebi que todo o sucesso do mundo não significa nada se eu não tiver você ao meu lado. Mas também entendi que nosso amor não pode ser uma prisão. Deve ser uma força que nos impulsiona a sermos melhores, a fazermos mais pelo mundo. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ricardo, Deixe-me terminar, por favor, ele pediu suavemente. Sei sobre o projeto da ONU, e acho que você deve aceitá-lo. Marina piscou, surpresa. Mas, e o casamento? A fundação? Ricardo sorriu acariciando o rosto dela. O casamento pode esperar. A fundação está em boas mãos com nossa equipe. O que não pode esperar é a chance de impactar milhões de vidas. Marina, seu trabalho, sua paixão, são parte do que me fez me apaixonar por você. Não quero ser o homem que impede você de realizar seu potencial pleno. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Marina. Mas e nós? Não quero te perder, Ricardo. E não vai, ele assegurou, puxando-a para perto, porque vou com você. Marina se afastou, olhando-o com espanto. O quê? Mas sua empresa? Ricardo riu suavemente. Lembra quando começamos a fundação? Como isso me deu um novo propósito? Bem, decidi que é hora de passar o bastão na empresa. Gustavo e a equipe podem cuidar das operações diárias. Quero dedicar meu tempo, meus recursos e minha energia para apoiar seu trabalho, para expandirmos juntos o impacto que podemos ter no mundo. Marina ficou sem palavras, overwhelmed pela magnitude do que Ricardo estava propondo. Mas só se for isso que você quer, Ricardo acrescentou rapidamente. Se preferir fazer isso sozinha, eu entendo e respeito. Só quero que saiba que, não importa o que escolha, estarei aqui. Sempre. Foi nesse momento que Marina percebeu a verdadeira profundidade
do amor deles. Não era apenas sobre sentimentos ou atração, mas sobre companheirismo, apoio mútuo e um compromisso compartilhado de fazer a diferença no mundo. Ricardo Montenegro, ela disse, segurando o rosto dele entre suas mãos. Eu te amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. E sim, quero que venha comigo. Quero construir esse futuro juntos. O beijo que se seguiu foi cheio de promessas, sonhos e um amor que transcendia qualquer desafio. Nos meses que se seguiram, Ricardo e Marina embarcaram em uma jornada que testaria sua resistência, seu compromisso e seu amor de maneiras que nunca imaginaram. Viajaram por países devastados pela pobreza, enfrentaram burocracia, resistência cultural e até mesmo perigos físicos. Mas a cada obstáculo superado, seu vínculo se fortalecia. Ricardo descobriu uma satisfação em trabalhar no campo que nenhum negócio corporativo jamais lhe dera. Marina, por sua vez, florescia como líder, inspirando mudanças em comunidades ao redor do mundo. Um ano após o início de sua jornada, em uma pequena vila na África, Ricardo e Marina finalmente trocaram seus votos. Não foi o grande evento que a sociedade esperava, mas uma cerimônia íntima, cercada por crianças sorridentes e famílias agradecidas, cujas vidas eles haviam tocado. Enquanto o sol se punha no horizonte africano, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Ricardo e Marina dançavam sua primeira dança como marido e mulher. Não havia música sofisticada, apenas o som de palmas e cantos tradicionais, mas para eles era a melodia mais bela do mundo. Sabe, Marina disse olhando nos olhos de seu agora marido, quando era criança, sonhava em mudar o mundo. Nunca imaginei que encontraria alguém para compartilhar esse sonho comigo. Ricardo sorriu, puxando-a mais para perto. E eu nunca imaginei que encontraria alguém que me mostraria que há mais na vida do que lucros e poder. Você me deu um propósito, Marina. Um propósito que compartilhamos. Enquanto dançavam sob as estrelas africanas, rodeados por rostos sorridentes e corações gratos, Ricardo e Marina sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que não apenas sobreviveu aos desafios, mas que foi forjado por eles. Um amor que os impulsionou a serem melhores, a fazerem mais, a sonharem maior. E assim, em um continente longe de onde sua história começou, Ricardo e Marina iniciaram o próximo capítulo de suas vidas. Não como um empresário poderoso e uma vendedora de água, mas como parceiros iguais, unidos por amor e por um compromisso compartilhado de fazer do mundo um lugar melhor. Sua jornada estava longe de terminar. Havia ainda muitos desafios a enfrentar, muitas vidas a impactar. Mas agora eles sabiam que juntos não havia nada que não pudessem superar, porque haviam descoberto o verdadeiro significado de amor e propósito, não como conceitos separados, mas como uma força única e poderosa que tinha o poder de transformar não apenas suas vidas, mas o mundo ao seu redor. E assim, sob o céu estrelado da África, Ricardo e Marina selaram seu compromisso não apenas um com o outro, mas com um futuro de possibilidades infinitas. Um futuro onde o amor pessoal e o propósito maior não eram forças conflitantes, mas complementares, impulsionando-os a alturas que nunca imaginaram alcançar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Ricardo e Marina tenha tocado seus corações e inspirado suas almas. Esta história nos lembra que o verdadeiro amor não apenas supera as diferenças, mas as transforma em força, que o propósito na vida pode ser encontrado nos lugares mais inesperados e que juntos podemos realizar coisas extraordinárias. Se esta narrativa ressoou com você, não hesite em compartilhá-la. Deixe um comentário contando qual parte mais te emocionou ou inspirou. Sua perspectiva pode iluminar aspectos da história que outros não perceberam. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias que exploram as complexidades do amor, dos relacionamentos e do crescimento pessoal. Ative as notificações para ser o primeiro a saber quando lançamos novo conteúdo. E lembre-se, assim como Ricardo e Marina,
cada um de nós tem o poder de fazer a diferença no mundo. Que esta história seja um lembrete de que, com amor, determinação e propósito, podemos superar qualquer obstáculo e criar um impacto positivo duradouro. Até a próxima história, continuem sonhando, amando e fazendo do mundo um lugar melhor.